O ser humano sozinho, ele dificilmente, ele é responsável pelo seu progresso espiritual, mas ele precisa de uma assistência externa. E essa assistência externa vem do manifestante divino, né? O ser humano detém poder intelectual, que é o poder da investigação da natureza, mas o poder intelectual celestial está além da natureza. Então, do manifestante divino, que é a fonte da instrução externa, derivam as guias para a humanidade. Sua influência abrange a dinâmica da história humana. Olha só, a influência no manifestante de Deus abrange a dinâmica da história humana. Como ele é um emissário divino, ele tem poder, capacidade, insight espiritual que lhe permite discernir precisamente quais lições e metodologias são particularmente efetivas para a humanidade de um específico período de nosso desenvolvimento. Então, suas palavras, as palavras do manifestante de Deus, expressam instruções de Deus designadas para nós. A gente tem também assistência externa de pais e professores, principalmente para as crianças, né? Eles são fontes externas para assistir os seres humanos, a fim de que alcancem uma condição de independência e autonomia para realizar as potencialidades humanas. Então, devido a isso, que Bahá'u'lláh refere-se aos pais e à comunidade como responsáveis pela instrução das crianças. Outra fonte externa de guia é o próprio mundo físico, com sua inerente capacidade de manifestar atributos de Deus. Quando propriamente percebido e compreendido, o mundo da natureza torna-se para nós um livro de instrução divina. Podemos dizer que o paradigma Bahá'í claramente retrata que o ser humano precisa de assistência para alcançar a condição do esforço independente ou autônomo, que é seu propósito humano. Então, nós precisamos desse guia, desse educador material, humano, espiritual. Então, a nossa informação mais importante sobre Deus tem através dos seus manifestantes e também de nossa experiência com a realidade física. Aqui, eu estou me lembrando, né, de que eu falei lá atrás, de que quando o homem percebe a realidade, a natureza, a perfeição, ele está aprendendo com a realidade física, né? O manifestante tem sido aquele que representa Deus e é seu porta-voz. Ele, em verdade, é a aurora dos mais excelentes títulos de Deus e o alvorecer de seus excelentes atributos. Quem escutar seu chamado terá escutado a voz de Deus. E quem der testemunho da verdade de sua revelação terá atestado a verdade do próprio Deus. Quem se afastar dele terá se afastado de Deus. Cada um deles é o caminho de Deus que une este mundo aos domínios do além. Fala, Max. Outro dia eu vi um pequeno documentário de crianças com deficiência visual, não total, né, mas com deficiência visual grave, e criaram para elas alguns óculos especiais, com uma lente especial, e quando colocaram esses óculos nas crianças, elas pela primeira vez enxergaram suas mães, e a emoção tomou conta tanto delas como das mães. Eu acho que é isso que acontece conosco quando encontramos o manifestante de Deus e o reconhecemos, né? A emoção de ambos os lados, né? Eu acho que começamos a enxergar o manifestante de Deus, né? Como essas crianças enxergaram a mãe, e certamente no caso de Bahá'u'lláh a emoção é recíproca, né? Ele também deve ficar
extremamente feliz ao ver quando alguém consegue enxergá-lo e aceitá-lo como manifestante. É importante que antes a gente não tinha de estudar as informações, os livros, e agora a gente não só tem a obrigação, como a gente começa a abrir o horizonte de uma tal maneira que assusta. E olha essa frase, né? Quem escutar seu chamado terá escutado a voz de Deus, né? E quem der testemunho da verdade de sua revelação terá testado o próprio Deus. A nossa conexão espiritual, ela pode ser grandiosa, né?